E no episódio aqui, Jesus vai se encontrar com 10 homens, não é com um. Lucas vai falar para nós, começa no versículo de número 11, narrando esse pequeno episódio, onde Jesus está passando, ele está caminhando e vai a caminho de Jerusalém. Sempre Jesus estava em movimento, indo nas suas campanhas evangelísticas, pregando, levando a mensagem de esperança, de salvação, curando, ensinando na sinagoga. E Jesus, nesse episódio, ele vai em direção para Jerusalém. Mas o versículo de número 11, se você acompanhar comigo, diz que Jesus passou pela divisa, ou por uma rua que dividia duas cidades, Samaria e Galileia. Talvez se fosse no dia de hoje, Jesus estava andando por uma BR que de um lado estava uma cidade e do outro lado estava outra. As entradas da cidade estavam na rua onde Jesus estava passando. Então, com certeza, essa rua era muito transitada. E Jesus, eu imagino que ele não ia sozinho. Além dos discípulos, sempre ia toda aquela multidão querendo ouvir ele, querendo tocar ele, querendo entender quem era aquele homem que fazia coisas sobrenaturais por onde passava. Eu quero que você leia comigo o texto, versículo 12. Ao entrar num povoado, Jesus, 10 leprosos se dirigiram a ele, ficaram a certa distância e gritaram em voz alta, porque estavam longe, tem que gritar. Gritaram: Mestre, tem piedade de nós. Outras versões vão falar: Mestre, tem misericórdia da gente. Mestre, tem compaixão da nossa situação. Olha, eles olham para Jesus e estão pedindo misericórdia a Jesus. Eu não sei se esses 10 homens leprosos ficaram sabendo do leproso que Jesus curou lá em Mateus capítulo 8. Que naquele episódio Jesus também está numa multidão pregando, e esse leproso se mete entre a multidão, mesmo indo contra a ordenança que o sacerdote tinha falado, que ele não podia se aproximar, mas mesmo assim ele tomou risco, ele foi lá, se jogou nos pés de Jesus, se ajoelhou, e quando todo mundo deu um passo para trás, Jesus não fez isso, ele deu um passo para frente, e ainda estendeu a mão. E o que ninguém faria, Jesus fez. Ninguém nem ficava perto de leproso. Ninguém, muito menos, colocava a mão na pele, porque ia se contaminar. Era uma doença muito transmissível, muito rápido de perto. Então ninguém nem se aproximava, muito menos colocar a mão. O que ninguém fez, Jesus foi lá, tocou ele ajoelhado, chorando, e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me limpar. Se o Senhor quiser, pode me limpar. E Mateus vai falar para nós no capítulo 8 que Jesus fala: eu quero. Porque Jesus, Deus, para nós, ele falou através de Isaías, ele tem pensamentos de paz e não de mal. O que Deus quer para nós são coisas boas. Enquanto o inimigo quer destruir sua família, enquanto o inimigo quer fazer de tudo para você não avançar no evangelho, para você não avançar no ministério, você tem um Deus que tem planos perfeitos, e ninguém pode frustrar os planos de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus olha e toca nele e diz: eu quero, seja limpo. E a Bíblia diz, Mateus vai registrar para nós, que a lepra desapareceu no instante, de maneira sobrenatural. Todos os detalhes daquela história, eu não sei se esses leprosos ficaram sabendo, mas o que eu vejo na passagem aqui que eu li com vocês, 10 homens que têm um grande problema, e o problema deles chama-se lepra. E esse problema deles, eles não conseguem solucionar. Você sabe quando você está com um problema na mão que não sabe o que fazer, que você não acha solução em canto nenhum, que não tem médico para lhe dar uma palavra de esperança, porque eles não tinham. Quando falaram: você está leproso, eles têm um grande problema que não tem solução, que eles vão morrer com esse problema aí. E diante de tudo isso, eu não sei se eles ouviram falar de Jesus e desejavam pelo menos ver Jesus em algum lugar. Eles estavam longe, fora do acampamento. Levítico, no capítulo 13 que eu li com vocês, eles tinham que morar aislados, longe da cidade. No Antigo Testamento era acampamento, aqui já é cidade, eles não podiam estar. Jesus está passando numa BR principal, não estava dentro da cidade, estava entrando num povoado pequeno, e os leprosos de longe, não sei onde que eles estavam, mas ele não estava dentro da cidade, gritaram para ele pedindo ajuda, porque talvez reconheceram quem era Jesus. Mas irmãos, isso aqui é tão tremendo, porque eu li com vocês no capítulo 13, leia comigo no capítulo 13 de novo, Levíticos capítulo 13, versículo de número
45. Está escrito assim: quem ficar leproso, apresentando qualquer desses sintomas, que está no capítulo, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte interior do rosto e gritará: eu sou impuro. Olhe para cá. O que os leprosos tinham que gritar, o que eles receberam do sacerdote, quando o sacerdote examinou ele e falou: você está leproso, você não pode morar mais na casa onde você está com sua família, você tem que deixar para lá seu filho, sua mulher, tem que sair da cidade, tem que ir morar num vale de leproso, você não pode mais se aproximar de ninguém, e se alguém está perto e você vê, você tem que gritar: sou impuro. Ou seja, a ordem do sacerdote era: não peça ajuda a ninguém, porque ninguém pode lhe ajudar. Essa sua doença não tem ajuda de ninguém. Então o sacerdote falando: você tem que gritar que você é impuro. Para quê? Para não contaminar o outro, para que o outro não tenha o mesmo problema que você tem. Gritando impuro, as pessoas ficam longe. Então eles estavam naquele povoado, não sei onde eles estavam, perto daquela rua principal onde Jesus estava passando, que era uma divisa. Irmãos, e nessa rua principal, eu estava analisando e pensando um pouco aqui. Nessa rua que dividia duas cidades, as pessoas que saíam de uma cidade do lado tinham que passar por aí, e as pessoas que saíam da outra cidade iam passar por aí. Quer dizer que essa rua que dividia duas cidades era uma rua muito transitada. Passavam carruagens do próprio Império Romano, de soldados romanos. Passavam comerciantes que tinham um negócio de um comércio em outra cidade. Passavam viajantes, passavam famílias, passavam carruagens, gente de cavalo. Tinha muita gente que passava por aí, e os leprosos estavam lá. E a Bíblia não diz aqui, mas eu tento imaginar, pela ordem que os leprosos receberam lá em Levíticos 13, que quando passava um comerciante, os leprosos gritavam: sou impuro. Era o que eles receberam de ordem. Então quando passava qualquer pessoa por aquele caminho, eles gritavam: sou impuro, e a pessoa saía correndo mais rápido para não se contaminar. Quando passavam soldados romanos, eles gritavam: impuro. Quando passavam viajantes com a família, eles gritavam: impuro. Quando passava o governador do Império Romano, eles gritavam: impuro. Pobre, rico, soldado com condição, ou sim, médico, sacerdote, o que passava lá, os leprosos gritavam: impuro, por causa do que eles receberam de ordem. Só que no versículo de número 12, que eu li com vocês, quando eles levantam a voz, que ele vê Jesus, eles não gritam impuro, irmãos. Isso aqui me deixou pensando demais, porque era para eles gritarem impuro. Não foi a ordem que está lá em Levíticos 13:45 que eu li com vocês? Era para eles gritarem impuro, mas eles não gritam impuro, eles pedem ajuda. Como é que eles vão pedir ajuda se o sacerdote falou para não pedir misericórdia a ninguém? Porque o problema dele não tinha solução. Por isso que quando passava todo mundo lá, comerciante, soldado romano e governador, eles gritavam: impuro, se afaste de mim, que eu não sei o que fazer com minha condição. Mas quando passa Jesus, eles não gritam impuro, eles pedem misericórdia. Por quê? Porque quem estava passando não era qualquer um. Eles tinham um grande problema chamado comerciante, podia resolver o problema dele. Soldado romano podia resolver o problema dele. Um rico podia resolver o problema dele. O viajante que passava por aí podia resolver o problema dele. O médico que passava por aí, todo mundo, judeu, grego, samaritano, qualquer pessoa que passasse por aí, ninguém podia solucionar o problema dele. Mas quando passa Jesus, estão os 10 lá, e quando vê de longe que Cristo, eu não sei se talvez um tentou gritar impuro e falar: não grita não, é hora de pedir ajuda. Porque esse que está passando não é comerciante, não. Ele não sai fungindo como os viajantes que passam, não. Eu ouvi falar que ele curou um homem lá, e quando todo mundo deu um passo para trás, ele foi para frente e curou. Ele é o homem que pode solucionar o problema que o sacerdote falou para nós que nunca ia ser solucionado. Agora é o momento. E eles gritam pedindo-me: Senhor, tem compaixão de nós. Eles mudam exatamente aquilo. Eles não pediram ajuda aos outros, só a Jesus. Por que, missionário Ricardo? Isso aqui ensina uma grande verdade para nós.
Ninguém podia solucionar o problema deles, mas eles olharam para Jesus e colocaram a esperança nele, falando: ninguém pode, mas eu vou colocar na mão dele para ver se ele pode fazer alguma coisa. O que o Senhor está querendo dizer, missionário Ricardo? Que tem coisa na nossa vida que só Jesus vai fazer. Não adianta pedir ajuda com quem tem autoridade. Não adianta pedir ajuda com quem tem condição. Não adianta pedir ajuda e contar tudo para quem a gente acha que vai dar uma mão e tem uma palanca e vai nos indicar. Não, tem coisa que só Jesus vai fazer. E a gente tem que ser como um leproso, reconhecer que somente Ele vai poder fazer isso. Eu não sei o que você vem arrastando em todo esse ano 2024 e agora iniciou e ainda continua. O problema dos leprosos que não tinham solução é a lepra. Eu não sei qual é o seu problema que até agora não conseguiu. Não sei qual foi a porta que até agora você não conseguiu abrir, nem com indicação. Mas hoje Jesus me trouxe nessa noite aqui para falar para alguém que está no Espírito, entendendo a palavra que está sendo pregada agora. E Jesus está dizendo: o que ninguém fez no ano passado, eu vou fazer nesse novo ano. E só quem crê, dá glória a Deus e levanta a mão, que Jesus está falando: ninguém vai fazer, só Ele vai fazer, porque a glória vai ser dele.